Quer conhecer um pouquinho mais sobre hipnoterapia? Então, vem assistir esse vídeo que eu vou te contar como funciona a terapia com hipnose. E não é só isso não. Eu vou te falar também a diferença da terapia de hipnose com as outras terapias. Vou falar aquilo que você pode tratar com hipnose, vou tirar as dúvidas mais comuns que as pessoas têm a respeito de hipnose, hipnoterapia, e te dar dicas importantes para você escolher um hipnoterapeuta com segurança, ok? Eu sou o professor Sérgio Henrique, sou diretor do Estúdio da Mente, sou psicanalista, parapsicólogo, hipnoterapeuta e tenho mais algumas especializações aí. Quer conhecer melhor o meu currículo? Dá uma pausa no vídeo e dá uma olhadinha aí do lado, ok? Vamos começar a falar sobre o que é legal então? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, o que é hipnose afinal? A gente pode falar que hipnose é um conjunto de técnicas verbais e não verbais de comunicação que vão levar o indivíduo a um estado modificado de consciência que se chama transe. Ah, já ouviu falar, né? Aquela pessoa está hipnotizada, ela está em transe. Mas o que é o transe? Bom, o transe, como você está vendo essa mocinha aí, é um estado profundo de paz, de relaxamento, onde a pessoa tem um contato íntimo, mais profundo com ela mesma, ela está focada nela mesma e também no hipnoterapeuta e nas coisas que ele está falando. Ok? E para que serve estar em transe? Quando a pessoa está nesse estado de transe, ela tem acesso a memórias, a recursos que estão em sua mente subconsciente e inconsciente, e ela não conseguia ter esse acesso antes. Então, acessando essas partes da mente, o hipnoterapeuta consegue, por meio de sugestões, de metáforas e outras técnicas, trabalhar ali, aonde as outras terapias convencionais não conseguem alcançar. Então, essa que é a diferença da hipnose e os outros tipos de terapia. Lembrando que a hipnose ela é reconhecida e recomendada pelos Conselhos Federal de Medicina, Organização Mundial da Saúde e tudo mais, tá bom? Então, é uma técnica super segura e super bacana. Bom, tem uma vantagem muito legal que a gente comenta a respeito da hipnose, que é a questão da brevidade dela quando comparada a outros tipos de terapia. Então, eu coloquei o exemplo aqui, né? A psicanálise, aí a gente tem por volta de 38% de recuperação após 60 sessões. A terapia comportamental, temos 72% de recuperação após 22 sessões, em média. E na hipnoterapia, 90 e tantos por cento de recuperação após 6 sessões, um mês e meio. Então, é muito mais rápido, tá? Mas as pessoas ficam impressionadas, mas como pode ser tão mais rápido? Por que ela funciona assim, tão mais rápida? Para explicar para vocês, eu coloquei essa imagem aqui. Essa imagem representa muito bem a nossa mente. Então, esse iceberg, você pode ver que a partezinha que fica ali em cima, que aparece, que é a parte menor, representa a nossa mente consciente. Que nós estamos agora aqui batendo papo, conversando, e a parte maior que está lá, submergida, representa a mente subconsciente e inconsciente. Então, nós não temos controle sobre aquela mente subconsciente e inconsciente, mas essa mente é a mente que nos controla. Tá? Por isso que muitas vezes você tem alguns problemas que você até sabe que você tem, você sabe o que você tem que mudar, parece que não são coisas tão difíceis, mas você simplesmente não consegue, porque você não tem acesso ali. Quando a pessoa está no tratamento de hipnose, que ela entra em transe, nesse momento do transe, lembra que eu falei? Ali é como se abrisse uma portinha, e aí o terapeuta tem acesso à mente subconsciente e inconsciente, então ele faz o trabalho ali na parte de baixo. Então as mudanças são de dentro para fora, tá? Por isso que ela é diferente, por isso que ela costuma ser bem mais rápida e eficiente do que a terapia convencional. Ficou claro agora? Bom, o que eu posso tratar com hipnoterapia?
muitas coisas. Então eu coloquei aí algumas coisinhas, né, para vocês verem. Medos, fobias, ansiedade, estresse, insegurança, trauma, tristeza, luto, depressão, insônia, ciúmes, problemas sexuais, obesidade, vícios e por aí vai. Então, problemas de fundo emocional são muito bem tratados com hipnose. Legal? Bom, tem algumas dúvidas que as pessoas sempre me perguntam, seja no consultório, seja na faculdade, seja na rua. Então, eu vou agora esclarecer aquelas mais comuns, tá legal? Então, vamos lá. O que a gente sente quando é hipnotizado? Quando você está hipnotizado, você está em estado de transe. Então, é aquela sensação gostosa de paz, de tranquilidade e relaxamento profundo. Legal? Todas as pessoas conseguem ser hipnotizadas? 98% das pessoas são hipnotizáveis. O que vai mudar é o nível de profundidade de transe que cada uma entra. Algumas entram facilmente em transe profundo, outras em transe médio, outras em transe mais leve. Então, para tratamento, para terapia, basta um transe leve, tá? Já é o suficiente. Se fosse fazer um show, aí eu precisaria que a pessoa entrasse no transe profundo, mas para terapias, basta um transe leve. Posso ficar em transe e não voltar mais? Isso não existe, até porque eu sempre pergunto, voltar da onde? Você não vai para lugar nenhum, você está ali deitado na poltrona, relaxado, muito bem, então não tem esse tipo de situação, tá? Vou me lembrar de tudo que aconteceu no transe? Vai, se lembra o tempo todo, porque você não está inconsciente, você não perde a consciência, tá? Nem a consciência, nem o controle, você está no estado modificado de consciência, sabendo o que está acontecendo, você está ouvindo tudo, tá bom? Vou falar o que eu não quero durante a hipnose? Não, não existe esse risco. Tem gente que tem medo. Eu vou falar coisas que eu não tenho. Não, você não vai falar nada que você não quer. Quem fala mais é o hipnoterapeuta que vai estar trabalhando, vai estar reprogramando você. Em algumas sessões, algumas técnicas, você também fala, a gente conversa, mas não tem essa questão de você falar o que você não quer, não, tá? Hipnose tem alguma ligação com religião? Será que eu posso fazer hipnose sendo da religião A, B ou C? Pode. Hipnose não tem nada a ver com religião. Hipnose é puramente neurociência, tá bom? Quantas sessões são necessárias? Todo mundo me pergunta isso. Quantas sessões eu preciso fazer? Essa é a pergunta que a gente não consegue responder com certeza, porque cada pessoa é diferente. Então, cada caso é um caso e cada pessoa responde de maneira diferente. O que eu posso falar sempre é que a terapia com hipnose é uma terapia breve. Então, raramente um cliente precisa ficar comigo mais do que 6 sessões. Se a pessoa foi lá e fez 2, 3 sessões e nada aconteceu, que é difícil, eu mesmo chego e falo, vamos parar que não está dando certo. A hipnose é para ser breve, tá? É certeza que vou me curar? Não existe, aliás, se você estiver pesquisando um terapeuta e ele te prometer cura, foge. Não existe promessa de cura em terapia. É uma terapia muito, muito eficiente, tá? Muito boa. Contudo, nenhum profissional pode prometer cura para ninguém, tá? Fique esperto com isso. Como escolher um bom hipnoterapeuta com segurança? Essa é uma questão delicada, sabe por quê? Porque a hipnose não é regulamentada no Brasil. Isso quer dizer que qualquer pessoa, um adolescente, uma pessoa que não tem o mínimo, de repente, de instrução, pode fazer um curso de hipnose de um final de semana e, de repente, se achar capacitada para tratar os outros. Então, isso é arriscado, tá? Você tem que tomar alguns cuidados para escolher um bom hipnoterapeuta. Então, eu vou dar algumas dicas para você fazer isso com segurança. Primeira coisa, está pesquisando lá no Google, de repente, viu algumas pessoas, pega o nome da pessoa que você viu, coloca ali no Google entre aspas. Quando você coloca o nome da pessoa entre aspas, aparece tudo sobre ela no Google. Ali você já vai ter uma ideia do tipo de coisas que aparecem. Aparecem coisas interessantes, onde que ela esteve, o que ela anda fazendo, tal. Então você já vai ter uma ideia sobre as informações dela que estão na internet.
Essa pessoa possui certificações adequadas, formações para poder tratar os outros, tá? Como eu falei, tem gente que não tem sequer um curso superior, fez um cursinho de um final de semana e já se mete a sair tratando os outros por aí. Então, verifica as formações que essa pessoa tem. Vê se ela cursou faculdade, se ela cursou pós-graduação, esse tipo de coisa é importante. Veja a experiência que ela possui, quanto tempo ela atua, ela já tem anos de experiência, já tratou bastante pessoas, né? Ela tem uma empresa aberta, isso também é importante, a pessoa tem uma empresa com CNPJ, um local para atendimento, né? Tem gente que nem isso tem. Veja se a pessoa tem um site profissional, um telefone comercial, tá? Veja se essa pessoa busca atualização, se é um profissional que está indo em congressos, se é um profissional que vai a palestras, participa de grupos de estudo. Veja se essa pessoa já publicou algum artigo, já escreveu alguma coisa interessante, já deu entrevistas, e-mails de comunicação. Tudo isso vai te mostrar a capacidade que essa pessoa tem, quanto que ela estudou, quanto que ela conhece do assunto. E vai buscar, veja se no site dela tem depoimentos, já tem pessoas que passaram, que estão falando alguma coisa, como que foi e tal. Isso vai ajudar você a ter mais segurança também nesse momento, tá? E pesquise, tem sites tipo Reclame Aqui, esses sites desse tipo vão trazer de repente problemas que algumas pessoas já tiveram. Então é importante pesquisar, não tenha medo de pesquisar, pesquise mesmo, não caia em promessas, pessoa que prometer cura, como eu falei. Cuidado também com quem, se aparecer alguém que cobra um valor muito abaixo do que os outros estão cobrando, porque isso não é comum, né? Não é normal. Então, essas dicas aí, se você segui-las, certamente vai conseguir contratar um bom hipnoterapeuta para você, tá bom? Tudo isso que eu falei tem no meu site. Então, se você quiser entender melhor, ler com mais calma, convido você a entrar lá no site do Estúdio da Mente. Tem a parte lá sobre hipnose, a PNL também é uma técnica muito bacana que eu uso nas sessões de terapia. Lá você vai conhecer. Lá também tem explicando até algumas outras coisas que eu não falei aqui, como são as sessões. Tem depoimentos de várias pessoas com várias situações diferentes que já fizeram e contaram um pouquinho lá como elas estão. Então, passa lá, visita o site, tem artigos também muito legais lá sobre curiosidades, comportamento, neurociência. Vale a pena você dar uma passada lá, tá? Venha também conhecer meu consultório, é um lugar muito gostoso, muito agradável e certamente você será atendido com bastante conforto lá, tá bom? E se quiserem falar comigo, perguntar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, tá aí, tá o meu WhatsApp, o site, o endereço, fiquem à vontade que eu vou responder na medida do possível tudo o que vocês quiserem saber, tá bom? Então, valeu pessoal, obrigado por estar comigo, um abraço, saúde e sucesso!